ouvintes! Estamos começando mais um episódio do Papo Mais. Eu sou a Kemi, aqui comigo está o Tiago, para mais um papo relevante para os nossos associados da área de crédito e cobrança. É isso aí, a Kemi. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós trazemos dois convidados especiais, um representando uma empresa associada da CISP no segmento de alimentos, que é o Eduardo, que trabalha na Cerati. Muito bem-vindo, Edu. Valeu, obrigado. E também nós temos com a gente o Luiz Ricardo, que está representando a empresa Pernod Ricard. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Thiago. Isso mesmo. E eles vão contar para a gente um pouco mais sobre os desafios e as oportunidades que eles enxergam no setor com a parceria da CISP. Sejam muito bem-vindos, meninos. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Luiz? Obrigado. Os desafios têm sido grandes, né? Durante esse ano calendário 2024. As perspectivas de 2025 também aí continuam com alta em taxa de juros, inadimplência alta, então a participação da CISP aí, junto com os associados, é fundamental para a gente garantir aí uma boa qualidade na concessão de crédito e aí minimizando os riscos aí que possam existir durante o decorrer do próximo ano. Perfeito. Legal, boa. Você, Edu? E além disso, né, além de tudo isso aí que é meio padrão, né, para as nossas empresas aí do mesmo segmento, tem todo esse reflexo externo aí da posse do presidente dos Estados Unidos, as guerras, né, na Europa, na Síria, no Oriente Médio aí, né? Então isso aí tem um reflexo realmente bem forte nos nossos insumos. Então, fora o lance do petróleo, que afeta uma outra coisa, enfim. Então, é bem desafiador 2025. Acho que vai ser um ano bem desafiador mesmo para a gente. Ó. Certo. Pegando esse gancho do Edu, nós vamos começar falando sobre o setor de alimentos e bebidas. Quais são as expectativas de vocês para 2025, considerando as tendências de consumo e o cenário econômico do setor? Legal. A gente tem aí um desafio grande. A tendência de consumo ela tem mudado muito, principalmente ali devido a questões de qualidade de saúde. Então, o consumo de bebidas, por exemplo, está cada vez mais aumentando o consumo de bebidas zero álcool. Então, esse é um dos desafios que a gente tem aí. Caramba. Interessante isso. Interessante. E, ó, o petisco junto com... E tem que ser um petisco saudável. Um petisco saudável com uma bebida sem álcool. Aí, ó. E uma dos pilares aí que a Pernod defende também é o consumo responsável. Então, a quantidade de álcool ingerida, né? Então, a gente tem uma atuação bem forte nesse sentido. Então, vai ser um dos desafios aí para não somente 25, mas para outros anos também, onde o consumo tende a ter uma alteração, não somente na qualidade do produto, como também aquilo que vai trazer uma melhor qualidade de saúde para os consumidores. Né? Legal. Eu também estou bem na linha do Luiz, né? Eu também acho que o setor de alimentos e bebidas, ele continua sendo um dos mais resilientes, tá? Continuam sendo, né? E eu vejo, assim, 3 pilares de crescimento para esse ano aqui, tanto como bebida como alimentos também. Um na linha que você disse de alimentos mais saudáveis, né? Outro é a valorização dos alimentos práticos e de qualidade. E a outra é a crescente demanda dos produtos sustentáveis. Que são os 3 pilares que eu acho que vai mexer com o crescimento para 2025, tá? E apesar dos desafios da inflação, você disse, das tendências de custo de produção, eu acredito que a inovação vai fazer a diferença. Ainda acho que a inovação vai fazer a diferença. Tá certo. Tá. E aí, falando dessa evolução toda aí que a gente está vendo, em termos de crédito e cobrança, vocês têm visto algum tipo de evolução das práticas no setor de vocês, nesse setor? Muitas evoluções. Então, assim, como Edu, já atuo na área de crédito e cobrança desde 2004. Então, eu vejo a evolução que vem acontecendo, mas até um passo antes de evolução e de inovações com relação a crédito e cobrança, boa parte das empresas precisam, às vezes, acabar simplificando os processos para conseguir ter uma inovação. No sentido do quê? Hoje, como a gente tem alguns processos muito robustos, de forma manual, operacional, é muito grande dentro das indústrias de alimentos, de bebida, eu atuei nas duas, né? Então,
consigo enxergar isso em ambas as indústrias, a gente acaba, para conseguir colocar um projeto de pé de automação, ou até mesmo com inteligência artificial, é necessário dar um passo para trás, simplificar o processo, para não complicar a automatização, ou para não gerar um custo tão alto na automatização. Então, a gente tem atuado uma frente muito forte dentro da Pernod Ricard com automação. A gente tem até um grupo voltado para a automação de finanças 4.0, só que a gente precisa muitas vezes olhar para o processo e ver o que a gente pode enxugar nele antes de gerar ali uma demanda para automação, para inovação dentro da área de crédito e cobrança. Mas a gente tem aí diversas frentes, né? As cobranças automáticas, a gente tem também os birôs de crédito que acabam oferecendo ali para a gente algum robô para fazer todas as análises, e o Max ajuda muito a gente nisso também. Então a gente vê dentro da própria CISP essa inovação acontecendo e vem dando suporte para todos os associados ali para conseguir ter um ganho de operacional, e a gente consegue focar mais naquilo que é estratégico. A gente tem ainda um longo caminho a percorrer, se a gente for olhar versus o que todos os segmentos e até mesmo os associados da CISP atuam hoje dentro da área de crédito e cobrança com inovação, mas eu creio que a CISP vai conseguir nos dar um suporte também para a gente avançar nessa linha aí de automações, de inovações. Bacana. Lá na Perfeito. Cerati, Edu? Então, na verdade, estou aprendendo bastante com o Luiz aqui, que a Pernod está bem mais avançada que a gente está no 1.0 engatinhando ainda, tá? Tem muitos projetos. Para esse ano a gente tem uma agenda de digitalização de toda a diretoria financeira, bem interessante, tá? Então eu vou te questionar algumas coisas, vai me ajudar em algumas coisas lá, mas tem muita coisa que estava caminhando, que a gente precisou parar por algumas outras demandas, né? Então a gente não seguiu. E então eu vejo também de uns anos para cá essa parte aí de digitalização é mega crescente no mercado, não tem como, né? E essa outra parte que o Luiz falou de dar um passo para trás, eu acho bem interessante para olhar o processo, porque eu tive uma reunião com o banco ontem e eles falaram um pouquinho sobre WIPE e inovação, né? O WIPE é alguma coisa obcecada para a solução e a inovação é para o problema. Então, se você não olhar as suas dores primeiro, direitinho, ver, se levantar tudo isso aí, é igual o Luiz disse, olha que de repente você vai fazer um WIPE, por exemplo, só para você ter falar que tem uma IA, por exemplo. Não, a gente tem que olhar primeiramente os processos, as dores, né? Redesenhar processos muitas vezes, né? Para depois você ir buscar uma solução mais adequada às suas demandas. Eu vou nessa linha. Tá certo. Tá. O Luiz falou sobre inteligência artificial, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Na Cerati e na Pernod, vocês já sentem um grande impacto com relação à inteligência artificial ou ainda está no início? Como que vocês enxergam isso, principalmente na área de vocês de crédito e cobrança? A gente tem um impacto grande, a gente está até em um projeto que é o maior da área hoje, que é o de reconciliação dos key accounts e varejistas ali com relação a verbas e contratos. Hoje, dentro da área de crédito e cobrança, quando receber, é uma das maiores dores, porque o operacional é muito grande. A gente está ali no projeto junto com a Ivoinet, que é através de um banco, parceiro nosso, e tem toda uma inteligência artificial por trás. Mas aí entra aquela questão, por limitações também, às vezes, do momento da companhia, por atualização do sistema que a gente vai ter que fasear esse projeto. E a gente precisa entender do projeto se ele está simplificado o suficiente para a gente conseguir quebrar em fases. Então, a gente vai se beneficiar da IA parcialmente por fases. Isso vai durar aí pelos próximos 3 anos. Bacana. Então, ainda já estamos tendo ali o benefício da IA, mas deve se fortalecer cautela, nos próximos né? anos, com Não cautela dá também. E sempre pilotando. É sempre importante a gente ter essa questão de fazer um piloto ali. Pega 1, 2 clientes, 3 clientes, ou pega uma parte da sua carteira e tenta colocar, porque muitas vezes se você coloca com tudo, você perde um tempo gigantesco e talvez não vai funcionar. Então é importante sempre pilotar dentro de qualquer projeto, ou digitalização, ou inovação que a gente for fazer dentro da companhia. Legal, Luiz. No Cerati a gente tem alguns robozinhos, leva e traz empresa de cobrança, banco, esse tipo de coisa, né? Mas o projeto que a gente pegou para tocar esse ano, a gente está na primeira fase ainda, é o projeto Order to Cash para clientes. Então, é uma ferramenta que tem no mercado aí que é desde quando entra o pedido até quando o pedido é pago.
Então, tem todo esse processo aí é tipo uma auditoria. É um dedo duro para ver onde que está parando as coisas, onde está dando retrabalho, né? E é bem interessante. Então, a gente está na primeira fase ainda. A segunda fase, daqui uns 2 meses, talvez, vai entrar tudo que é customizado, que entrou meio standard, tá? Pegou a gente usa o RP Proteus, tá? Então, pegou o Proteus Standard. Agora, a segunda fase, daqui uns 2 meses, mais ou menos, seria todas as customizações, os bloqueios de crédito, as verbas, tal. E vai ter uma terceira fase depois, daqui uns 5 meses, talvez, que é onde vai entrar um outro sisteminha que é onde é lançada as verbas promocionais, né? Então, a gente vai ter o domínio, a gente vai ter a visão, na verdade, de tudo isso aí. Então, hoje a gente consegue olhar algumas coisas e já questionar o pessoal. Então, é um projeto bem interessante. Depois de completo isso aí, a gente vai fazer o Order to Cash para dentro do financeiro como um todo, por contas a pagar por fornecedores. Então, também desde quando entra um pedido de compra até quando eu pago o pedido. Certo. Então, a gente vai começar a olhar esses 2 cenários esse ano de 2025. Vai ser bem desafiador. Vai ser bem legal. Bom, pessoal, alguns especialistas eles sugerem que o setor de alimentos e bebidas deve continuar numa crescente aí nesse 2025, enfrentando alguns desafios com relação à produção, inflação, enfim. Como que vocês acreditam que isso pode mudar o relacionamento entre a empresa e o consumidor? A gente tem um desafio grande, realmente, em 2025, apesar de ter uma tendência de alta aí, no consumo, principalmente pela instabilidade econômica que a gente vive hoje. Então, a tendência aí é de aumento de taxa Selic, que vai impactar também no crédito junto ao cliente. A gente tem as tendências de consumo aí no digital aumentando, isso vem já desde a pandemia, onde veio o boom ali de aumento de consumo via e-commerce. Então, a gente tem visto esse crescimento ano após ano dentro do e-commerce através de alguns parceiros ali. Então, realmente vai ser um desafio. Um outro bem pesado que a gente tem é o custo. Então, hoje a gente tem o custo de insumos ali a nível global é um problema, porque aumentou muito os insumos para a produção. Tem um outro problema também que acarretou ali, é o custo de transporte. Então, hoje a gente tem... O Brasil é um país ali de nível e tamanho continental. Então, para a gente conseguir fazer toda a distribuição dentro do país, o custo é muito grande com transportes. Então, a gente precisa cada vez mais ali ter um controle de fluxo de caixa entre os pagamentos, os recebimentos, que aí envolve até além do crédito, até além de cobrança. Então, a gente precisa ter uma visão do todo e ver o quanto que a gente está concedendo de prazo aos clientes ali vai impactar no nosso fluxo. Porque alguém vai ter que pagar essa conta no final. Vamos combinar que a bebida já não é um item barato, normal, né? Justamente. E aí, somado a tudo isso. A gente tem produtos ali que tem um ticket médio alto. Então, isso acaba impactando de acordo com como que está o consumo no mercado nacional. E a gente vê que o público está cada vez mais seletivo, mas também está cada vez mais controlando ali o seu desembolso para algum item que o valor agregado é muito alto. Então, a gente tem esse desafio. É muito grande em 2025. A gente está confiante aí de que a gente vai ter um bom ano em 2025 aí com relação ao que a gente teve agora em 2024, que já foi bom, em níveis daquilo que a gente esperava, mas a gente tem ainda muito mercado para ser explorado, principalmente no digital. Ainda é um mercado que, apesar de ter evoluído muito pós-pandemia, ainda tem muito a crescer. Acho que os fatores, né, e os ofensores são os mesmos, sem dúvida são os mesmos, mas a gente tem que tentar descobrir uma outra saída, fora todos esses ofensores, alguma outra coisa que a gente pode trabalhar num plano BCD lá, talvez fidelizando o consumidor. Acho que é uma outra saída também, né? A gente tem que trabalhar com todos, isso tem. Mas a gente tem que olhar o que a gente pode fazer também, talvez, desse outro lado, né? Então, fazendo uma comunicação mais clara com o consumidor, mostrando realmente, falando um pouquinho do valor agregado do produto, o que mais? A transparência na qualidade do produto e trazendo ele cada vez mais para você, independente dos custos, que ele vai pagar um pouquinho mais caro. Essa questão de fidelizar é interessante, porque... claro. Então, vamos falar da marca Cerati. Você chega na padaria, eu quero 100 gramas de mortadela, normalmente o que as pessoas falam é Cerati, né?
Só que tem aquelas pessoas que às vezes elas não vão pela marca, elas vão pelo custo, É, né? Então aí daí vai a questão de você saber fidelizar o teu cliente exatamente. por conta da marca, não por conta do custo, que é algo que Exatamente. Então você realmente, traz o às cara vezes, para você, né? Você é. traz ele para você. Então ele está fazendo várias ações internas lá e externas também para tentar buscar procurar esse consumidor e ficar com a gente, né? Então aí remete naquela primeira pergunta, quais os desafios pro ano que vem. Então por isso que eu disse uma delas era os produtos naturais, né? Porque o Cerati, dos produtos fabricados em vinhedo, 100% são sem glúten. E o salaminho, por exemplo, o salaminho ele não tem leite. Então, para uma pessoa que tem intolerância à lactose, é perfeito. Entendeu? Certo. Então, enfim, Só que daí entra naquelas outras questões, Edu. várias. Assim como a bebida, né? Ah, Sim. porque a bebida faz mal, porque beber demais não sei o quê. Exatamente. E aí tem a questão que os médicos falam muito. Ah, porque você come muito salame. Salame, eu não sei o que lá, sei lá, eles falam embutido, não faz bem pra saúde. Viu? Entendeu? Então, assim, gente, essa questão de fidelizar deve ser bem complicada, porque... É que nem bebida. É beber e comer com moderação, né? Então, eu falo que essa questão da fidelidade deve ser um trabalho bem árduo dentro das empresas, porque... Como né? você comunica mexe de isso um também, lado, né? né? Os Exato. consumidores, principalmente bebidas, né? Você tem que falar, beba com moderação. Não, tem, tá tem certo. além de toda a questão de saúde, daquilo que vem sendo disseminado aí, a gente tem também uma questão que é a de regulamentação do governo. Então, durante os últimos 30 anos, a gente viu muita mudança. Então, principalmente nas propagandas. Então, a gente via propaganda de cerveja, era atrelado ali à praia, a mulheres, a diversão, a alegria. E tem, sim, por trás ali uma recreação, mas isso não da forma que é disposto. E acaba atraindo públicos que não estavam ali destinados à bebida. Então, hoje a gente tem uma atuação muito forte ali. É complicado. Justamente, de recomendação ali. Não é nem uma questão somente de regulação, o consumo de bebidas alcoólicas por maiores de 18 anos. É uma questão de saúde também. Isso comprovado cientificamente por médicos. Então, assim, se a gente não for um defensor dessas boas práticas, do consumo consciente, do consumo ali por pessoas maiores de idade, dentre outros, é complicado. Então, Passa por um processo de educar o consumidor, né? Também. de educar o consumidor. Um outro que é um dos mais graves que existe hoje é a questão da direção. São desafios. Direção e bebidas não combinam de jeito nenhum. Exato. E a gente tem ainda, lógico, com índices menores, mas ainda tem um índice de acidentes ali causados no trânsito por pessoas que tenham ingerido bebidas alcoólicas. E se está atrelado lá, por exemplo, encontraram dentro do carro da pessoa uma garrafa de Chivas, encontraram dentro do carro da pessoa uma garrafa de Absolute. Então, a nossa marca vai ficar atrelada àquele acidente também. Nossa. Então, A gente tem que ter não muito imagina. cuidado como a gente está Concordo, fazendo cara. essa comunicação. Caramba. Não, é tenso. Assim, é bem mais complicado do que a gente imagina. Agora eu quero ver a opinião de vocês dois. O que vocês acham que houve alguma mudança significativa nos últimos anos que está moldando as expectativas para o próximo ano? A pandemia foi um divisor de águas aí, né? Então, hoje o custo de produção é muito maior. A gente consegue enxergar isso não somente no nosso segmento, mas impacta o nosso segmento também, que é a questão automotiva. Então, a falta de peças que houve ali da China e de outros fabricantes ali em Índia, mundialmente falando, afetou demais o nosso custo de transporte. Então, não somente o custo da questão do próprio combustível, mas como também ali o custo da manutenção dos próprios veículos ali, dos transportadores. Então, a gente conseguir ter essa logística, organizar tudo isso e manter o mesmo nível de custo que existia no passado é bem difícil. Então, isso vai mudar bastante ainda para frente. Cada vez mais ali as indústrias estão tendo estoques inteligentes, estão diminuindo seus níveis de estoque junto com a própria fabricação, como também dentro dos próprios distribuidores. O giro tem que ser adequado para não faltar produto e também para não ter muito tempo ali dentro do estoque próprio, ou seja, de algum distribuidor,
porque isso pode afetar no custo ali. E as perdas também, né? Então, perdas do próprio produto, aqueles que têm vencimento, como também as perdas ali por inadimplência ou por qualquer problema que venha a ter ali de golpes, vamos dizer bem aberto assim, né? Golpes de empresas de fachada que vêm querer fazer compras. E nisso aí a CISP é campeã, com certeza, em nos auxiliar, né? A gente já evitou muitas perdas com o auxílio da CISP, né? Boa. Eu também vejo mais 2 outras mudanças aí que moldaram o setor aí também. Uma é a aceleração digital, que é fato, né? E outra é a mudança nos hábitos do consumo. Tipo, hoje o consumidor, eu acho que ele está muito mais conectado com as coisas, né? E ele começa a exigir um pouquinho mais. Então, ele exige mais responsabilidade social e ambiental das marcas. Então, eu vejo essa outra... O consumidor está mais exigente, né? Às vezes ele isso quer é uma verdade. coisa mais prática, né? Sim. Só que ele está olhando também esse outro lado socioambiental. Então, é bem interessante agora. Eu vejo por esse lado aí, ó. Logicamente, a aceleração digital, né? São 2 mudanças que eu acho que moldaram o setor aí. Tá. De alimentos e bebidas. E a CISP, pelo que o Luiz falou, a CISP contribui muito, né, nessa parceria aí para vocês enfrentarem esses desafios financeiros, né, operacionais, enfim. Vocês podem explanar um pouquinho mais de que forma que a CISP ajuda vocês nessa questão? A gente tem ali a questão da própria ficha, né, onde a gente tem ali a contribuição de todos os associados, os alertas também que são enviados para a gente. Então, hoje, a principal ferramenta nossa de crédito é a CISP, né? A gente tem algumas outras ali, alguns birôs de crédito também atrelado, mas com um percentual muito menor ali de importância para a gente. A própria concessão de crédito, mas também o pós, que é a cobrança que a gente precisa efetuar, a gente usa como base ali também a CISP. Porque muitas vezes o cliente ele fala ali, eu estou com atraso com outro fulano, ou eu tenho mais prazo com uma outra empresa, e a gente consegue ter dentro dessa troca aí com os associados, e todos são abertos ali para conversar com a gente também, para a gente entender se realmente o que o cliente está citando ali é o que está acontecendo. Porque muitas vezes ele vem com uma proposta absurda, seja ela de pagamento, por um atraso, seja ela de concessão de crédito, por um nível de prazo muito mais estendido do que está acontecendo. E aí a gente acaba, talvez, seguindo ali a recomendação do time comercial, sem ter uma fundamentação. Então, a CISP, além de toda essa proteção que ele nos dá ali com relação à concessão para possíveis inadimplentes que venham a acontecer, também ela serve como um norte ali para a gente, para muitas outras funcionalidades, não apenas de risco, né? Mas também do como que eu posso vender para esse cliente, em qual modalidade, dentre outras questões, né? O fórum também é fundamental. Total. O fórum ali tem sido uma experiência incrível, a troca que existe entre os associados, a abertura, a melhoria que foi feita agora também, né, nesse último ano. Agora é a comunidade. Comunidade. Não, perfeito, cara, perfeito. A gente que é o antigo é um antigo o fórum, É o antigo né? fórum, Isso. Mas a comunidade, realmente é isso, né? Assim, a CISP, ela é uma comunidade. Então, eu sempre, por onde eu passei, estando na CISP ou não, sempre recomendei, né? Em alguns momentos até tem segmentos que a gente acaba não conseguindo atuar, infelizmente, né? Mas nos segmentos em que atuo e as empresas associadas, eu sei que com certeza as pesquisas de satisfações são sempre levadas aí pelo comprometimento que a equipe da CISP tem, as inovações que vem trazendo também. Então são pontos fundamentais aí, e a gente vê que não fica parado. Todo ano tem alguma coisa nova. Exatamente. Todo ano está atuando naquela necessidade que a gente tem ali de inovação. Legal, eu entendo a CISP hoje como uma escola, como uma família, porque faz 17 anos que eu já trabalho com o CISP. E já trabalhei com outras 2 associações, teve uma farmacêutica e outra de materiais de construção. Mas, assim, a CISP está bem mais avançada. Então, eu me recordo, 17 anos atrás, eu implantei o CISP na QR. QR que é associada hoje, né? Fiquei 4 anos lá. E foi bem interessante. Depois eu implantei no Cerati,
que no Cerati agora é minha segunda passagem, na verdade, né? Sim. Então, faz 2 anos que eu voltei, depois de 10 anos que eu tinha ficado 4 anos Sim. numa empresa que era familiar. Então, faz 7 anos agora que ela é multinacional. Então, a Hormel é uma empresa americana, adquiriu o Cerati, né? Então, mudou muito. Então, desse período, desses 8 anos que eu fiquei fora, mudou muito, né? Mas eu sou apaixonado pela marca, meu. Então, pesou muito a minha volta por causa disso aí também. Uma série de coisas, né? Uma delas é a marca, né? Mas, aí eu fui para a Doro um tempo atrás, antes de Sim. voltar aqui. Lá já tinha implantado, o CISP já estava implantado lá. E uma coisa que marcou bastante também foi quando eu fui apresentado para o time da Doro, o gestor disse, olha, chamou todo mundo na sala para me apresentar, ele falou, olha, muita coisa que eu implantei aqui foi de trocar ideias com o Edu nos momentos que a gente ficou junto, nos eventos, Que então bacana. é bacana, então eu fiquei bem feliz Legal. por isso aí, né? E eu valorizo demais, e eu tenho uma paixão especial também pelo CISP, então A CISP É proporciona uma família, uma pra mim troca, é uma família, né? cara. Muito Então- rica, né? Então, é a nossa principal também, como posso falar, parceira estratégica para decisões de crédito, tá? A gente também tem um outro birô lá também. Agora a gente vai implantar, se Deus quiser, em 25 também a segunda parte do Max. A gente tem o Max. cadastro, fotocrédito, né? Então, isso aí tá nosso projetinho também para esse ano. E também uma coisa que chamou muita atenção nesse ano aqui foi o compartilhamento das boas práticas, das melhores práticas. Foi bem legal. Então, foi meio corrido o negócio, mas depois no evento deixou claro as coisas, o que você pode mudar, o que o pessoal está praticando de bom, que você pode trazer para você, né? E também o lado das redes, da criação das redes colaborativas, aí que era tipo que a comunidade veio com tudo, agora ela atropelou um pouquinho o fórum, né? E então, Mas assim, está mais... Agora a gente percebe que está mais interativa, né? O bem pessoal mais interativa, bem mais interativa. Então, enfim, A gente escuta o Joaquim lá falando, né? Ah, não sei o que aqui na comunidade, tem que Isso. responder não sei o que na comunidade. Então, assim, a Então, gente vê que tá... Então são decisões que a gente toma com muito mais rapidez, decisões muito mais assertivas. Eu acho que, ajuda demais, cara. Então, Que bom, a gente fica Legal. feliz em saber ajuda que demais. a CISP proporciona Não, um bom caminho, né? Para vocês. não, além do relacionamento, Sim. né? Além do relacionamento. Então, 17 anos, então tem pessoal que é 17 anos atrás ainda, né? Então, fica consolidado um relacionamento bacana que, e a gente... Eu já pedi crédito para pessoal do CISP, como usando o meu nome, falou, quem me conhece, né? E já dei crédito também, sabe, no bigode, para alguns amigos aí. Então, pra você ver o relacionamento da confiança, como é sério isso aí. Como é sério, assim, Interessante entendeu? isso. Eu acho que é bem legal. Enfim, eu acho que confiança é tudo É também. tudo, verdade. E é o que o Edu até citou, né? Realmente, já estou 14 anos já na CISP, desde 2010, foi o primeiro evento que eu fui. E muitas amizades ali desde aquela época. Então, a gente leva a amizade para a vida realmente. É né? verdade. A gente tem amizades ali que desde a época de 2010, estava até comentando no último jantar que teve na sexta-feira, sobre isso, né? 14 anos junto aqui já, vivendo. Não é só uma vivência ali sobre questões da CISP ou dentro da CISP, acaba até se estendendo por fora. Sim, A gente verdade. se Segue pra encontra, vida, né? Né? segue pra E vida. verdade. A gente acaba se encontrando em algumas ocasiões e aí, em muitos desses eventos, acaba tendo ali alguns insights ou alguma informação nova, alguma mudança, até mesmo um pouco antes da gente entrar com o Edu. A gente foi trocando uma ideia, já foi capturando algumas Aí, ó. oportunidades. Né? ali. Trocamos um monte de figurinha lá fora já. CISP Não, proporcionando proporciona troca de coisas informação assim, mesmo, incríveis, né? incríveis outra coisa que é legal também na sexta-feira, eu encontrei 2 funcionárias da QR. A Michelle estava no México, né? Ela estava de férias aí. Tá ela de e a férias, tá no Sandra, Brasil. elas tiramos até foto. Tinha o Reginaldo da Doro também, que a gente Sim, deu um abraço. Ela verdade. fazia tempo que a gente não se encontrava. Então, pessoas que eu trabalhei juntos, cara. Então, é bem legal isso aí. Isso é legal. Olha, A porta fica aberta, né? Sempre falo isso aí. Exato, Isso aí. Acho que é exatamente, legal. isso é Eu gosto verdade. disso aí, ó. Vocês não Verdade. imaginam o quanto é satisfatório pra gente ouvir esses E eu relatos. falo de né? coração, Verdade. você sabe, né? Falo de coração, É cara. verdade. Porque isso meio que comprova, né, o nosso trabalho, o nosso esforço, o como a gente consegue atingir o objetivo, né? Que o nosso objetivo é esse,
verdade. servir o associado e fazer com que eles se trazer conheçam, essa satisfação se para integrem. vocês, né? De que realmente o que a gente está fazendo do Meu. lado de cá está trazendo um resultado positivo Perfeito. do outro lado, né? E realmente esse encontro, eu falo por mim. Na sexta-feira de manhã eu vi um monte de gente, tipo, eu falo assim, lá na telinha a gente não consegue ver todo mundo, né? Sim. A gente faz as reuniões, as assembleias virtuais e é muito bom a gente se ver, a gente se abraçar. Pô, muito São bom, anos, cara. você tem 17, você tem 14. Eu e o Thiago estamos na CISP há 19 anos, quer dizer, a gente tá todo mundo ali caminhando praticamente junto. Nossa, é legal. Então, assim, são muitos anos que a gente conhece Sim. as pessoas. E eu costumo dizer em casa sempre, eu falo, gente, a CISP é que nem uma família. Você chegar lá num lugar, você vai encontrar, parece que é uma grande família mesmo, Sim, né? exato. É o fulano que conhece o ciclano, que conhece o Beltrano, e assim vai apresentando para o outro. E isso é muito legal. Isso que eu acho, assim, sensacional nesse trabalho que a gente faz. É o que o Thiago falou, é gratificante para a gente ouvir isso de vocês. E outro que tudo também tem muita ligação com a liderança, né? O Joaquim é um cara que é sensacional, cara. Então, não existe. Se tem um cara, é o Joaquim. Se é o cara, é o Joaquim, você entendeu? A homenagem mega merecida para ele na sexta, cara. Eu me emocionei, tava com o Geraldinho lá no fundo, lá, cara. Que quem conhece ele e sabe dos valores que ele tem de vida, é exatamente o que o Adolfo, que vocês fizeram para ele lá. Isso é verdade. Muito legal, fiquei bem feliz por isso. Que bom. Muito bom. Bem feliz Bom, mesmo. só aproveitando o gancho, uma questão que a CIS proporciona e a inteligência artificial, ou até mesmo a digitalização, o avanço tecnológico tem retirado das pessoas, e a CISP ainda faz questão de manter, é a rede social presencial. Então, assim, os eventos Isso, presenciais boa, que Luiz. acontecem é fundamental, né? A gente vê outras associações aí que abonaram, não existe mais, mas esse encontro presencial ali de você estar tete a tete, a gente ter a oportunidade de estar aqui hoje, aqui conversando, Faz toda a assim, diferença. é rico demais. E isso não só mesmo para a CISP, mas até para a vida aí, deixar o recado a todos, valorizem e continuem estando com a sua rede social, pessoal, presencial, com as pessoas. É muito importante a gente manter isso também, tá? É isso aí. Isso aí, multiplica e mexe com as pessoas, cara. Isso que mexe com as pessoas, é bem legal, cara. Eu gosto bastante, cara. Eu gosto demais. Que bom. Bom, gente, agora deixando as emoções de lado, dando sequência aqui, existe algo específico que vocês gostariam de destacar sobre o que esperam para 2025, tanto em termos de inovação ou adaptação profissional? Em relação à inovação aí, a gente tende a continuar forte com algumas automatizações. A gente já tem aí alguns robôs que facilitam bastante o nosso operacional. A gente tem cada vez mais ali para a equipe que está no operacional hoje dar a visão do estratégico. A gente tende ali realmente concluir também os projetos que a gente está ali já tocando. Então esse de reconciliação vai ser o principal ali, porque hoje é um dos pontos que impactam mais a nossa operação. Então é uma questão que vai ser desafiadora. A questão de fluxo de caixa vai ser muito desafiador, porque o custo do Brasil tende a aumentar, e aí tende a aumentar também os níveis de taxa Selic, que vai impactar diretamente no crédito nosso ali. Então, a questão de captação de recursos no mercado tende a subir. Então, isso vai refletir ali no consumidor, vai refletir no produto. Vai ser um desafio, mas a gente também está preparado. A gente já sobreviveu aí a algumas crises, 2008, 2014 para 2015. Então, a gente tende ali a conhecer um pouco do que foi. Lógico que a gente tem que buscar sempre novos caminhos, mas vai ser um ano importante e que com certeza aí a CISP vai ser fundamental para a gente, porque num ano onde a taxa Selic está alta, a gente tem um custo bem maior, qualquer risco evitado é fundamental nesse momento. Exatamente. E também, para 2025, também espero a consolidação nessa linha aí, a consolidação dessas inovações tecnológicas aí no setor, principalmente na parte produtiva e na parte de logística, lance dos fretes, esse tipo de coisa também. Então, eu espero que isso aí funcione, né? Continue também o IA seguindo em frente, acho que é interessante, né? Nessa linha. Agora, voltando um pouquinho para o profissional, qual que é a outra pergunta? Que é o profissional, como que era? Aqui, tanto em termos de inovação quanto adaptação profissional. A adaptação, eu entendo que
as empresas vão buscar pessoas, tá, talentos com habilidades digitais, aí é fato, cara, não tem como, né? E mindset inovador. Eu acho que são duas tendências que vão começar já estão correndo. Verdade. Tá, ontem eu tive uma reunião com o Itaú, na mesma reunião que eu estava dizendo para vocês aí, eles disseram que hoje eles estão sendo quase uma empresa de tecnologia que vende produto financeiro. Sim, verdade. É quase o inverso, de tanto investimento que eles têm. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão treinando profissionais full-time, gestores e analistas normais. Então, eles estão treinando todo mundo. Então, eles estão preparando esse pessoal para frente aí, né? Então, pra você ver como que a gente precisa se preparar para isso aí também, né? Eu acho que é um recadinho também que é legal a gente contar, né? Muito bom. E para concluirmos o nosso podcast, que a nossa parceria Troca com os Associados tem tomado caminhos promissores, nós já sabemos. Isso. Mas nós queremos evoluir nessa relação. Como vocês acreditam que a CISP pode continuar fortalecendo essa parceria e ajudar as empresas do setor a enfrentarem os desafios que estão por vir? Já foi feito muita coisa nesse ano de 2024, como a gente citou. A comunidade ali, eu acredito que foi um ponto muito importante de avanço, de a gente conseguir ali até aí mais públicos para estar trocando essas informações, evitar os possíveis riscos ali. Então, algo fundamental. Né? A gente tentar entender também as tendências tecnológicas ali, como e a velocidade do que a gente consegue ter as informações dentro da própria plataforma vai ser fundamental. Né? Então, a gente conseguir integrar o máximo possível de informações ali. Hoje a gente atua ali com um Big Data gigantesco dentro da CISP. Com certeza a gente sabe que tem um investimento muito alto, porque a quantidade de informações é gigantesca. Né? E a gente conseguir fazer com que essas informações diversas gere ali uma tomada de decisão para outra ponta eu acho que o maior desafio. Então, cada vez mais ali conseguir municiar os associados ali com uma informação mais precisa e mais rápida vai ser fundamental ali para que a gente tome também uma decisão mais rápida ali no ponto de venda, a gente tome uma decisão mais rápida ali na hora que tem que negar também um crédito. Isso é fundamental, porque muitas vezes se você perde o time, você pode correr um risco ali de milhões mesmo, ou você pode também deixar de executar um negócio de milhões. As duas pontas, né? Exato. Então, acho que é o maior desafio. Como que a gente consegue viabilizar novos negócios ou aumentar a capacidade dos negócios que os associados já possuem, mas também proteger no caixa das companhias. Acho que esse vai ser o fundamental aí para 2025. Grande desafio. Legal. Totalmente em linha com você, totalmente em linha, Luiz, com você. E também o CISP acho que tem que continuar mantendo esse investimento em plataformas mais robustas, né? De compartilhamento de dados. Acho que isso aí é fato, né? Talvez capacitar ainda mais o grupo, Sim, o grupo de associados, né? De diversas maneiras aí, diversas ações, né? E acho que é por aí a linha. E outro que eu acho que pode agregar mais, que eu acho que o que eu sinto falta, por exemplo, de repente alguns KPIs diferentes. Por exemplo, um top 10 dos mais vencidos por segmento, por exemplo. Os maiores riscos de créditos por segmentos, top 10 também, sabe? Não sei, eu gosto de olhar esses cenários assim, para ver o que esse cara representa para o grupo e quanto ele representa para mim, por exemplo, sabe? Quanto eu represento para ele. Eu gosto de olhar esses cenários, acho que é uma coisa que a gente pode ir devagarzinho, porque os dados estão lá, né? De repente, fala, olha, de repente... Sim, a casa está aberta também para ouvir vocês, né? São com essas ideias, dicas, assim, enfim. Outra coisa que é legal também, de repente fazer uma reunião pontual, virtual, com um grupo fiscal, para falar sobre essa parte da reforma tributária, de repente para ver que pé que está, a gente coloca o pessoal do fiscal nosso para se conhecer numa reuniãozinha virtual, Certo. tipo,
né? Porque fazendo um outro evento tem custo, tem tudo, né? Mas de repente a gente pode começar Usar a ferramenta, resgatar, né? Online sim. para fazer grupo, de repente uma reunião pontual de TI também para o pessoal se falar um pouquinho, né? Que sistema que você usa, que API que você está usando, que fintech que você usa. Eu acho que é Certo. interessante também isso aí, aos poucos e trabalhando alguma ideia nesse sentido, né? Sim, Legal. fica a dica. A gente É vai só sugestão, acho que é trabalhar. bacana, Sim. né? Dá pra gente... Depois vem outras ideias, a gente Sim. vai dando também, né? A gente isso vai aí conversando, vai, porta tá vai aberta. amadurecendo. acho que por segmento, segregar algumas coisas por segmento, sabe? Tipo esse top 10 aí e tal. Tem farmácia, tem todos os segmentos lá, acho que é uma coisa Você legal. participou da roda de conversa? a CISP? Não, acho Não, que é. não. Acho que ainda não, né? Não. Mas logo Não, mais... acho que- Não, acho que é o legal, Luiz já a gente tem essas a gente vai ideias aí. continuar esse trabalho, Tô né? Que o Adolfo implantou. Muito bom E isso aí. o Luiz já participou. A gente vai convidar os próximos associados. O Edu é um convidado, porque É, tem candidato aí. bastante Eu gente. acho que assim, vem as ideias, vai aparecendo e o dia a dia da gente, Sim. olhando tipo, igual o Luiz falou, todos os reflexos que usam, que vai refletir no work capital da empresa. Aham. Então, quando você receber é um deles, né? Então, Exato. você entendeu? Fora o estoque e os fornecedores, né? O Uhum. receber é outro. Então, acho que faz sentido, né? Total. Perfeito. Beleza? Bacana. Só- Gente, antes de encerrar, queria deixar aqui um espaço para vocês quiserem divulgar as redes sociais das empresas de vocês ou falar um pouquinho sobre as marcas de vocês que estão aí no mercado. Fiquem à vontade. Podem seguir aí nas redes sociais, né? A gente tem tanto a Pernod Ricard Brasil, né? Então ali você vai conseguir verificar a disponibilidade de marcas. A gente tem também das próprias marcas, as principais ali que a gente tem, que são as marcas globais ali, que é o famoso ABBCJ nosso. Então é Absolute, Ballantines, Beefeater, Chivas e Jameson. Chique. Essas são as marcas. Pois é. Chique. E sempre aquela questão, consumo responsável, consciente, É isso aí. bebam com moderação, maiores de 18 anos, sempre. E aí, só agradecer também aqui a oportunidade da CISP, né? Aos meus gestores também por terem liberado eu vir até aqui. Então, é sempre importante esses momentos de encontros aí entre a gente. Muito bom. Boa, Você, Luiz. Edu. Legal. O Cerati para quem não conhece, é associada a 084 Omamori, tá? O Cerati é o nome fantasia, é o nome da marca dos produtos, né? Uhum. E a gente, esse ano, de 2024, a gente está com uma gestão, um head novo de marketing, que tá causando um barulho bacana no mercado aí, usando várias mídias aí, tá? Bem interessante. E tem o site também da gente, normal, tal. Então, os produtos, nós fabricamos embutidos, tá? Então, é a mortadela, que é a tradicional, né? Sim. É a melhor, gente, é a melhor. Né? Tem salame, tem copa, tem uma série de produtos aí, tem pepperoni, né? E assim vai. E a gente está fazendo várias parcerias agora, porque agora a gente tem uma linha, um segmento de food agora dentro da empresa. Não é só o varejo, distribuição, tem um food, faz 2 anos, talvez 3 anos. E então a gente faz muita parceria. Então a gente fez, por exemplo, no Outback o ano passado, essa época do ano passado, a gente fez uma linguiça de costela para ir naquele prato churrasco. Era um churrasco, trazia tipo uma churrasqueira que colocava no final do ano, acho que lançaram isso aí, foi pontual também que eles fizeram. Então foi isso aí. A gente tem outras parcerias também a gente está fazendo não vou lembrar agora o nome é uma calabresa que vai no pão de forma desses restaurantes que ficam na beira da estrada aí. Lago Azul, frango assado, sabe? Então a gente está fazendo parceria com outras, pão de queijo, com queijinho, com outros produtos nossos dentro também. Então a gente está fazendo várias coisas, com bacon, sabe? Tem várias inovando. parcerias, está inovando Tá bastante. inovando. Então é interessante. Então é um mercado diferente que a gente tem, né? Que está crescendo bastante. Então Legal. é um outro diferencial também nosso lá, né? Bacana. Beleza? bom. Também Legal. queria agradecer de novo, mais uma vez, aí a oportunidade de estar com vocês aí. Para mim fiquei muito feliz, muito feliz. Conheci o Luiz aí fora um pouquinho, aí a gente já deu uma sinergia bacana aqui. Legal, e vocês, sem palavras, para variar, né? Nós que agradecemos como sempre. E eu quero agradecer também toda a direção do Cerati, que
permitiu que eu viesse para cá. E quero mandar um beijo pro meu time, claro, né? Beleza? Valeu, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo papo. Ficamos muito felizes aqui pela presença de vocês, pela participação. Agradecemos a nossa audiência que acompanhou até o momento. Pedimos que vocês sigam a gente nas redes sociais. A CISP está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, @CISP_oficial. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Nos vemos Muito numa obrigada próxima. mesmo. Até a Isso aí. próxima. Legal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.